vai deixando, não, deixa o tempo passar mais para frente, eu estou fazendo tal coisa agora, e a gente vai deixando. E o tempo vai passando, né? E a gente vai deixando para lá. E assim foi comigo. Eu tinha um sonho, né, de aumentar minha família, dar um irmão ou uma irmã para meu filho João, e eu fui deixando para lá. Eu sempre fui uma pessoa que me mantive muito ocupada. Eu fazia o possível e você estava ocupada. E assim foi, eu sempre estava ocupada. Eu nunca tinha parado, ou seja, assim, não tinha tempo. Eu dizia que eu não tinha tempo, eu digo, mas meu Deus, como é que eu vou ter um filho agora? Aí deixava passava o tempo. E assim foi. Pegar na cabeça E aí decidimos assim, vamos continuar nosso sonho. E veio, né? Eu engravidei. Mas aí eu orava assim, Senhor, se for da tua vontade, me dá um filho com saúde. Eu dizia a Deus, se for da tua vontade, me dá um filho com saúde. Meu Deus do céu. Mas só daquela semente prosperou. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu não esperava, ninguém espera tal coisa, né? E foi muito difícil para mim. Às vezes assim, eu vejo algumas pessoas que superam, sim, graças a Deus, né? Mas para mim foi muito difícil superar. Eu dizia, Deus, às vezes eu não sei porquê, Deus. Só depois é que eu fui entender o porquê. Porque eu olhei ali, eu disse, Deus, não tem noção. Então eu creio que se aquela semente tivesse vindo, talvez não tivesse prosperado. E assim foi. E passou o tempo, e a gente, Deus vai consolando, a gente vai se curando, a fé vai aumentando, e Deus renovou o sonho. Ele renovou o sonho, e passou um tempo, a gente tentando, e chegou a notícia, né? Novamente eu estava esperando o bebê, e todos que estavam ao meu redor estavam muito alegres, estavam muito felizes. E eu podia ver a alegria no rosto de cada um, porque todo mundo via e sabia do meu desejo. E assim foi, estava muito feliz, radiante. Continuamos, né? E aí chegou o tempo de realizar alguns exames. E eu fui. Quando eu cheguei lá, muito contente, a médica falou assim, olha, é uma menina. Nossa, sabe que emoção tão grande. Se fosse um menino eu também teria ficado feliz, mas uma menina, eu digo, nossa, que bênção que eu vou receber do Senhor. Já pensei lá deitada, mas ela falou, olha, logo em seguida, sua filha não tem o cérebro, ela não tem o cerebelo. A sua filha, ela vai nascer, mas ela não vai sobreviver. Amados irmãos, eu confesso que foi difícil levantar dali. Eu confesso que foi difícil falar. E eu quero falar para os irmãos que muitas vezes a gente não tem sabedoria. É muito difícil falar e reconhecer os nossos erros, mas eu quero reconhecer o meu erro aqui dentro dos irmãos, para que a gente aprenda, né? Para que a gente sirva de exemplo. E eu orava a Deus antes de engravidar, eu dizia, Deus, olha só a falta de sabedoria. Eu dizia assim, Deus, eu quero uma bênção. Olha que audácia. Quem sou eu para pedir alguma coisa ao Senhor? E não um milagre. Olha só. Porque eu tinha visto uma irmã minha receber um milagre. Mas o processo foi tão doloroso, tão avassalador, que a gente que estava por perto, todos nós padecemos juntos. A glória e a alegria e o louvor e o cântico de vitória, quando ela recebeu esse milagre, foi muito grande. Mas o processo até chegar lá foi tão doloroso. E eu fiz essa oração a Deus. E aí, nesse momento, quando ela disse isso, né, que a minha filha não ia sobreviver, aí foi que eu percebi, Deus, eu preciso de um milagre. Olha só.
E eu me lembrei daquele versículo que diz lá em Tiago 4, versículo 3, que diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então eu não soube pedir. A gente tem que saber pedir, a gente tem que saber medir as nossas palavras. Quem somos nós para fugir do sofrimento ou para achar que a gente pode escapar da mão do Senhor? Quem? Então, percebi naquele momento que um milagre era exatamente o que eu precisava. Me lembrei também de uma palavra que eu escutei e que me marcou, sabe? Mas eu não sabia que iria acontecer na minha vida, né? Que diz um irmão, ele pregando, ele falou assim: e se Deus quiser ser glorificado na sua vida, o que você vai fazer? Eu me lembrei, eu disse: meu Deus, me perdoa por todas essas coisas que eu disse. Busquei forças ali, vim para casa, cheguei no meu esposo e disse: e aí, ele todo contente? Eu falei: é uma menina. Mas eu disse assim: mas a gente precisa de um milagre. E aí ele me desarmou. Quando eu disse para ele que a gente precisava de um milagre, só um milagre, eu acho. Só um milagre. Porque o cerebelo é uma parte do cérebro que as crianças ou qualquer pessoa que nasce, ela não consegue sobreviver sem. Mesmo ouvindo aquilo tudo, dentro de mim eu não aceitava. Eu disse: não, Deus, não pode. Não pode, isso não pode acontecer. E diante de tudo isso ainda, o médico ainda sugeriu para que eu tirasse. Disse que eu podia tirar, que ela me permitia. E eu disse assim: já, a gente fica sem forças mesmo, só Deus que sustenta. E eu disse assim: olha, só Deus a me dá a vida, sou Ele que pode tirar. E se Ele quiser, Ele pode mudar essa situação. E a última palavra é dele. Todos ficaram olhando para minha cara, com aquela cara de dó, né, de pena. Quando eu passava, assim, quem sabia, poucas pessoas sabiam, porque eu não suportava falar. Só eram os mais chegados, no primeiro momento. E diante de toda essa situação, eu falei assim: meu Senhor, minha filha pode vir faltando um pedaço que eu vou receber. Mas se for da tua vontade, Deus, muda o quadro dela. Muda o quadro dela, meu Deus, se for da tua vontade. Mas se o Senhor não quisesse fazer, me dar esse milagre, então me dá força. Me dá força para suportar tudo. Só o Senhor mesmo. E muitas vezes eu ficava triste, abatida, às vezes a fé ficava abalada. Mas de repente, uma força, eu sabia de onde vinha, que era das orações daquelas pessoas que não sabiam. Era das orações, eu tenho certeza. Muitas irmãs, depois que souberam, né, quando o tempo foi passando, eu recebi mensagem de uma irmã, a irmã Elane. Ela mandou uma mensagem e falou assim: irmã Érica, eu não sei nem se ela sabia, eu acho que não sabia ainda, não sabia. Ela falou assim: olha, pela madrugada eu me acordei e eu vi o seu rosto. E o Senhor me pediu para que eu orasse pela senhora. E eu orei pela senhora. Nossa, eu chorei tanto, eu disse: Deus, já é o Senhor agindo. Eu creio que o Senhor está agindo. E outras também, que eu não me recordo comigo, mas eu recebi muitas palavras. Deus enviou muitas pessoas. E foi dessa forma que eu fui me sustentando. Fui indo em frente. Fizemos um novo exame. Dessa vez o meu esposo me acompanhou. Chegando lá, a médica falou, tudo no final falou assim, eu olhei perto lá, e aí, doutora? Ela falou: o cerebelo da sua filha não existe. Eu tenho todos os exames, tudo que eu fiz. E aí, a gente não falava, né? A gente não conseguia falar, eu e ele. A gente veio o caminho todo, não conseguia falar. Eu saí de casa, eu olhei para o rosto dele, eu olhei para o meu e falei: olha, você já veio da vontade de Deus. Você está comigo nessa.
olha, a gente chorou, clamou a Deus e seguimos em frente. Seguimos em frente. A vida falamos assim uma palavra de Deus e me encaminharam logo para o alto risco, né? Eu tinha que fazer alto risco também, aqui e lá. Eu cheguei lá e chegando lá, eu encontrei com uma médica que foi enviada por Deus, doutora Claudiane. Nesse dia que me acompanhou foi a minha irmã Denise. Ela foi comigo, primeira consulta. E eu cheguei lá, me sentei, contei a história. Aí ela falou assim, olha, falou tudo aquilo, né? Falou que era grave, se fosse mesmo aquilo que estava sendo dito, tudo que eu já sabia. Aí falou assim, mas vamos fazer alguns exames, vamos fazer outras coisas, o que eu puder fazer com você, eu vou fazer. E a última palavra é a de Deus. Eu sei, irmãos, que eu encontrei muita gente, assim, não na mesma situação que eu, mas assim, em situações muito difíceis, muito duras, e elas sempre falavam, a última palavra é de Deus. Outras pessoas que não eram nem crentes, nem frequentavam nenhuma igreja, assim, e elas vinham até mim, pareciam enviadas por Deus, e elas falavam assim, olha, contavam aquele milagre, aquela bênção, elas nem sabiam que eu estava passando por aquilo, elas nem sabiam, eu não contava, não falava, não conseguia, mas elas sempre terminavam com a mesma frase, a última palavra é a de Deus. Deus é o Senhor. Aí a médica falou assim, olha, você vai realizar uma ultrassom aqui, você não vai fazer mais nada não, você vai fazer tudo aqui. Tá certo. Vai andar aqui 4 horas da manhã, pegava a van e ia para a pessoa. Cheguei nesse dia lá, aí foi um exame muito difícil, muito demorado, e a médica com muita paciência, outra médica, né, ela falou assim, eu contei a história, tinha que a gente ter que contar, agora ele vai ter que contar. Como é difícil, né? E ela falou assim, olha, eu acho que eu estou vendo um pequeno cerebelo. Mas eu não posso afirmar nada. Eu não posso afirmar que tem. Não posso dizer que não tem. Porque não dá para ver nada. Eu só vejo uma manchinha preta. Amados irmãos, quando eu escutei ela dizer isso, eu disse, Deus está agindo. Eu disse, lá é Deus que está agindo. Nesse momento eu me lembrei da palavra da minha irmã, missionária Hélida. Ela disse, minha irmã, eu orei a Deus e eu disse, Deus, traz à existência as coisas que não existem. Isso é um versículo que está lá em Isaías, em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim, Deus traz à existência as coisas que não existem. Naquele momento eu disse, Deus é o Senhor. Não pode ser outro, é o Senhor que está agindo. E aquilo ali animou minha fé. Só que ela falou assim, olha, eu não posso afirmar. Você vai ter que fazer um exame mais elaborado. E esse exame a gente não faz pelo SUS. Você vai ver se você consegue. Tudo bem. Só que, passando o tempo, né? Eu demorei a fazer o exame. Nesse momento eu já estava com 25 meses. Eu demorei a fazer o exame porque as pessoas diziam que o exame era difícil e poderia fazer mal à criança, porque era uma ressonância magnética fetal. Disse, ai meu Deus, se eu faço ou não faço, e fiquei naquela decisão. Até que aos 7 meses, uma enfermeira falou assim para mim, olha, o não você já tem. Por que você não faz esse exame? Aí você vai ter um diagnóstico melhor do que, né? Tudo bem. Chamei a minha irmã Maria Flor e a gente foi. Foi uma aventura nesse dia. O carro quebrou, fomos rebocados. Mas chegando lá, para a glória de Deus. Chegando lá, fiz o exame e disseram, olha, você vai levar as imagens, mas eu vou lá só com 10 dias. Eu disse, ai meu Deus, e esses 10 dias de ansiedade? Aguinha. Muita emoção. E quando o Lago saiu, uma médica de lá, João Pessoa, ela disse assim, ligou para
questionada lá o porquê daquele exame, né? Porque é um exame bem específico. E eu contei, fizeram o exame. Eu sei que ela conversou comigo e disse: olha, o seu caso é o seguinte. Ela disse assim: olha, eu consigo ver um cerebelo aqui. A sua filha tem um cerebelo. Aleluia. Nossa, fico feliz, era muito para nós. Mas as notícias não eram animadoras. Ela disse: olha, sua filha tem uma condição que é uma condição muito grave. E ao nascer, ela precisa passar por uma cirurgia durante 48 horas. Ela precisa receber essa cirurgia em 48 horas. E a consequência dessa condição era: minha filha poderia vir ao mundo, ela não poderia não falar, não ouvir, não ver, não andar. E para a gente já era muito só dela ter o cerebelo. Mas depois, quando a ficha vai caindo, você vai percebendo: meu Deus, que coisa mais difícil, Senhor. Diante daquelas notícias que não eram tão boas, eu falei assim: meu Deus. Eu ouvi uma pregação e o irmão disse assim: olha, Deus sabe que você precisa. Deus sabe que você está precisando, sabe o que você quer. Mas aí o que você faz? Você vai até Ele. Você não precisa de palavras por dentro, você não precisa de nada. Eu disse assim: meu Deus. Falei, disse claro, Deus, como é que eu vou te adorar se eu não puder ouvir a voz da minha filha? Como é que eu vou te glorificar, Senhor, se eu não puder andar, se eu não puder ver, nem se alimentar? Eu disse: Deus, eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir, meu Deus? Disse: muda o quadro da minha filha. Só o Senhor pode fazer. Me dá força, meu Deus, para receber. E diante disso, né, eu disse: Deus, tem misericórdia dessa que nem nasceu. E pronto. Ali, passou o tempo. Eu fiz o que pude com o que eu tinha. A essa altura eu já tinha escolhido o nome dela, né? Maria Heloísa. E tinha olhado nem o significado. Depois eu fui olhar e Maria quer dizer agraciada, ou cheia de graça. E Heloísa quer dizer aquela que luta, ou guerreira. Eu escolhi o nome dela sem nem saber. Porque desde o primeiro momento ela lutou. Ela lutou e tem vencido com a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu precisei de muita ajuda até o nascimento e depois também. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu dizia assim: meu Deus, eu fazia o possível para não incomodar ninguém. Eu disse: não vou incomodar ninguém. Mas isso é um orgulho escondido que a gente tem mais, irmãos. Isso impede que a gente tenha comunhão uns com os outros, porque a gente está precisando de ajuda, a gente vai até o nosso irmão, nossa irmã. Que pensamento. Mas o Senhor estava tratando comigo de todas as formas. E Ele falou assim, e nesse momento eu vi, né? Foram muitas mãos que me ajudaram. Até pessoas que eu não conhecia. Pessoas que eu não conhecia chegavam ali onde a gente trabalha e davam uma palavra. Uma palavra de ânimo. Você nem sabia o que a gente estava passando. Não era Deus por ir? E aos 8 meses, né? Vocês acreditam que eu não tinha nada ainda da minha filha? Olha só. Falta de coragem, de força. E ela não está aqui hoje, né? Mas eu já agradeci muito a ela e quero agradecer diante dos irmãos. A minha cunhada Paula, ela disse, foi lá em casa, disse: olha, vamos embora, tu vai comprar o enxoval dessa menina, a gente vai amanhã. E ela me animou, a gente foi, compramos. Essa mulher me ajudou a escolher. Essa mulher
perdoa pelas vezes, meu Deus, que eu precisei de ajuda e não pedi por algum. Também, minha mãe, minha própria cunhada também me acompanhou, né? Minha irmã Edna, que me acompanhou também nas consultas e principalmente no parto. Na hora do nascimento ela estava lá. E ela parecia uma barata tonta para lá e para cá. Meu Deus do céu. Aí ia lá e ia cá e dizia: a Maria está assim, a Maria está assada. E eu sabia que eu tinha escolhido a pessoa certa para estar lá, do lado. Porque eu sabia que, olha, tirando ela, eu não sabia que eu ia ficar bem. Eu tinha essa certeza, mas o meu coração estava com Maria, né? E minha irmã estava lá tomando conta dela. Chegou o momento do parto e eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, né? Tinha feito os tratamentos. Eu fiz a minha parte. Eu disse: Deus, eu fiz a minha parte. Agora está tudo nas tuas mãos. Porque eu não poderia ter normal, por causa de sua fragilidade. Teria que ser uma cesárea. Mas para você ter uma cesárea, você precisa de uma vaga no UTI, você precisa de uma vaga no hospital. E cadê essa vaga? Em tudo eu vi a mão de Deus, em todo momento. Eu saí de casa numa segunda e voltei na outra, para ter a minha filha. Chegava no hospital, não tinha uma vaga na UTI para ela, eu ficava no corredor. Aí mandaram para outro hospital. Passava lá à noite, dormia no corredor. Quando foi no terceiro hospital, aí arrumaram uma vaga. Não dei para minha filha. E chegou o momento, né? Ela nasceu. E a última palavra é de Deus. No momento do parto, era tantos meses, tanta gente para lá, né? Porque a situação. E a última palavra é de Deus, né? Quando ela tirou ela, eu senti tanta força, tanta firmeza, tanta vontade de viver. E até o médico principal que estava lá só olhando, estava olhando de novo, ele falou assim: parabéns, mamãe. Deus é bom. Glória a Deus. Amados irmãos, ali me acalmei totalmente. Glória a Deus. Na minha mente, eu só cantava e orava naquele momento, né? Enquanto ela nasceu, eu só cantava e louvava a Deus no meu pensamento. E quando ele falou: Deus é bom, eu disse: obrigado, Deus. Quando ela nasceu, eu disse: Deus, que eu ouvi ela chorar, eu disse: Deus, eu sei que foi o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, e agora começava outra luta. Outra luta, né, grande, que era uma cirurgia. Uma vaga em outro hospital para uma cirurgia. E para a glória de Deus, ele abriu as portas tão rápido. Aleluia, glória a Deus. Em poucas horas abriu essa vaga. Só deu tempo do pai registrar, tirar outros exames e foi embora. E eu fiquei. Ele foi. Com 16 horas de vida, ela foi operada. Estava lá operada. Aleluia. E eu podia sair do hospital, mas o pai estava lá. E depois que foi acompanhar, foi a minha amada irmã ali, a Kátia, a Rosa, né? Quero dizer, amada, que na frente de todos. E só Deus paga as coisas que você fez por mim. Só Deus pode recompensar você. No parto de João você estava lá. Na perca do meu bebê você estava lá. E agora nesse momento tão difícil você estava lá de novo. Então, a única coisa que eu faço é só orar por sua vida, por sua família. E pedir a Deus que recompense. Glória a Deus. E ela foi, né? Meu esposo ia e ela ia. Saí do hospital, fui para lá ficar com Maria. Só que quando eu chegava lá, eu não conseguia nem levantar da cadeira. Pra você ter uma ideia. Então, foi muito duro. Eu tive que deixar a Maria lá. Com o pai, com a tia. Eu sabia que ele estava bem, mas eu queria estar lá. Mas eu não consegui. É tão difícil, tão duro não conseguir fazer nada. Era Deus tratando comigo, né? Porque eu queria pedir ajuda a ninguém. Mas Deus estava tratando comigo. E eu vim para casa, chegava em casa, pegar um resfriado. Maria não podia chegar nem perto de uma pessoa com resfriado. Então, passando alguns dias eu melhorei, mesmo ponteada, eu disse: não, vai, eu vou. Ninguém
ninguém queria deixar eu ir, meu filho. E chegamos lá, antes disso eu estava em casa e Rosalina falou assim, Érica, vai ter vamos operar a Maria. A gente pensava que era fazer uma nova na mesma que já tinha sido feita, né? A gente nem sabia o que era. Quando meu esposo chegou lá, o choque, né? Era uma cirurgia na cabeça, que a gente nem imaginava. Maria tinha desenvolvido hidrocefalia, que é uma consequência dessa condição. E eles colocam, todo mundo tem um líquido no cérebro, que o corpo libera totalmente, só que ela não consegue fazer isso sozinha. Então foi preciso colocar um dreno no cérebro, no corpinho dela. E quando ele chegou lá, que viu ela dessa forma, ele desabafou com ele. Mas depois a gente se levantou de novo e disse, não, isso é Deus está trabalhando. Aí muitas vezes alguém pode perguntar, irmã Érica, mas por que Deus não curou você, não curou ela na sua barriga? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer mostrar que Ele está no controle. Aleluia. Então, Ele está no controle, amados. Se Deus tivesse curado na minha barriga, alguém poderia dizer assim, mas foi a médica que se enganou. Mas porque o diagnóstico do médico errou. Não, mas Deus faz e Ele mostra. Aleluia. Ele mostra o que Ele faz. Santo é teu nome, Senhor. Então, já era a segunda cirurgia, né? Quando eu cheguei lá, ela passou por uma terceira. Era para fechar novamente as costinhas. E depois de 23 dias, ela recebeu alta, primeira alta, nossa, muito feliz. E depois, né, desses 23 dias, a gente foi passando os dias, a gente vai se acostumando, vai convivendo, né, reconhecendo, porque ninguém conhece como é conviver. A gente vai aprendendo dia a dia, né, os sintomas, as coisas, e durante 50 dias, quem fazia os curativos era eu, porque ninguém podia chegar perto pelo risco de infecção, era bem difícil, e eu só pedi a Deus que curasse. E foi bem difícil, mas com 50 dias, para a glória de Deus, fechou totalmente a coluna. E ali a gente começou a sonhar, a gente ficou feliz, louvou a Deus. E ia tudo bem. Tudo bem. Tínhamos sonhos, tínhamos planos, né? De repente, com 2 meses que a gente estava em casa, eu comecei a perceber algo diferente na minha filha. E eu disse a meu esposo, Batista, tem algo diferente. Me angustiei, não dormi. Só que para você chegar num hospital desse, você precisa ter um encaminhamento, porque ele não recebe você assim. Eles não têm as portas abertas. Mas mesmo assim a gente foi. E vamos, no outro dia a gente foi. E tinha sempre um anjo conosco dele, não está aqui, que é o sargento Ramils. Ele que sempre viajava conosco. Todo lugar que a gente ia, que ele estava com a gente. Vê se Deus não levanta pessoas que a gente nem imagina para ajudar a gente. Só Deus faz essas coisas, amado. Ninguém faz, é só Deus. Aleluia. E a gente chegou lá naquele lugar, né? O não a gente já tinha. E meu esposo foi falar. Vou resumir, né? Tem muita história que eu vou resumir por causa da hora. E chegando lá, ele contou a história para um atendente. Olha, minha filha está assim, assim, assim. E ela se angustiou. Eu creio que foi Deus que ouviu para aquela mulher. Ajuda esse povo. Ajuda esse povo. E ela falou, olha, não tem vaga. E a gente tinha uma consulta pré-marcada, mas faltava ainda alguns dias. E a gente queria antecipar, né? Mas ela disse, não pode. Só tem vaga, só podemos encaixar talvez na sexta ou na segunda que vem. Me dê seu contato. Aí fui, deu contato. E a gente veio embora. Chegou ali na saída do estacionamento, o telefone do meu esposo toca. Era atendente, né? Falou, olha, eu mandei mensagem para o médico da sua filha. E ele disse que era melhor que internassem ela para que fizessem exames. E graças àquela mulher, né, que tem mandado mensagem para o médico e
E graças à palavra do médico, abriram as portas para nós. Pelo amor de Deus, mais uma vez. Chegando lá, realizaram alguns exames e disseram, olha, ela vai para a cirurgia, era uma quarta-feira. Ela disse, ela vai para a cirurgia na sexta. Chorava muito, via outras pessoas nas situações mais difíceis do que a minha. E foi assim. E na sexta-feira, meu esposo foi comigo e levaram ela para fazer a primeira cirurgia. Retiraram aquele pino que não estava funcionando e disseram, olha, a gente vai colocar uma externa. Foi muito duro. E a minha filha, quando saiu da cirurgia, ela estava com aquele pino externo que drenava por fora. E só ela tem que passar vários dias assim, para a gente ver se não tem nenhuma infecção, para deixar tudo normal. Tá bom, fiquei ali. Quando passou alguns dias, uma noite, aí disseram assim, olha, a cirurgia da sua filha deu errado. Mas deu muito errado. Deu errado e não tem nenhum médico aqui para fazer cirurgia, porque as cirurgias são até às sexta-feira. Era um sábado, se eu não me engano. De noite ainda. E eu me levantei, parecia uma leoa. Eu cheguei assim no médico que estava me mandando esse horário na médica e disse, e aí, vamos fazer o quê? Minha filha não pode ficar desse jeito. Ela está sentindo dor, ela está chorando, ela não pode ficar nessa situação. E eu ia e voltava lá, ia voltava lá. A gente é sempre visto, né? As pessoas vinham perguntar, é seu primeiro filho? Eu digo, não, é o segundo. Como se não tivesse o mesmo valor. Eu sei, mas eu via pessoas muito difíceis. Mas aquela era a minha dor. E aí, Deus foi tão bom que o médico veio de casa, um cirurgião, para operar ela. Colocou outra. E graças a Deus, quando ela saiu da cirurgia, saiu bem. E agora era esperar o resultado dos exames para colocar a válvula definitiva para a gente ir para casa. Tá certo. Passam alguns dias, saíram os exames, certo, tá tudo bem. Ok, agora a gente vai colocar a definitiva. Tá certo. Chegou o dia da cirurgia, passou a colocar a definitiva. A gente estava muito feliz, porque eles pronto agora, passando alguns dias e a gente vai para casa. Maria estava viajando bem. E numa bela noite, eu não via luz, estava dormindo. Sentada lá dormindo. Aí uma médica chegou e falou assim, acorda mãe. Aí eu, hoje eu não sei. Ela estava esperando eu respirar. Ela falou, olha, a cirurgia da sua filha deu errado. Amados, aquilo para mim foi um choque. Porque para mim eu estava contando que tinha dado tudo certo. E disse, olha, sua filha vai para a cirurgia amanhã.